Nós estamos aqui com o Dr. Flávio Maciel, Dr. Alexandre Simões, para conversar um pouco sobre as parcerias construídas pela Sobrafir ao longo desses 35 anos e também sobre momentos, né, em que as fronteiras da Sobrafir ultrapassaram as fronteiras do Brasil. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dessa parceria que começou com a Artmed, né, lá em 2010, e o Alexandre esteve presente desde o início, né, Alexandre? Eu também tenho a honra de estar junto com você nessa parceria. Eu queria que você contasse para a gente como que isso foi construído e falar dessa parceria. Bom, em primeiro lugar, agradecer por a gente estar vivendo esse momento, né, tão importante aí da nossa associação, né, porque são 35 anos, e 35 anos não é pouco tempo. Eu estou junto à Sobrafir há 21 anos, então desde o ano 2000, e tive a grata honra de poder trabalhar com diversos colegas, né? Então, eu trabalhei, na verdade, em 2 gestões diretamente na diretoria executiva, né? O meu cargo era o diretor científico, e no cargo de diretor científico a gente sempre buscava o aprimoramento, divulgar as questões científicas, e até aquele momento a ciência ela estava avançando, mas ela não tinha uma capilarização tão grande, né? Por quê? Porque as grandes informações elas eram dadas através dos nossos eventos, né? Ou dos eventos locais, ou dos eventos maior que é o nosso simpósio internacional. Então a gente estava sempre buscando uma alternativa para atingir o público, o profissional que estava lá na ponta atendendo os pacientes. E para nossa grata surpresa, né, eu também sou de Porto Alegre, né, moro no Rio Grande do Sul. Tinha uma empresa que era muito forte na área da saúde, né, que é a Artmed, e já tinha desenvolvido outras ações na parte de saúde, mas nunca na parte da fisioterapia. E um dia, casualmente, a gente fez uma reunião e até hoje eu acho que o nosso contato lá ainda, né, que é o doutor Geraldo, né, o seu Geraldo ainda está na Artmed, ele propôs uma parceria com a Sobrafir justamente para isso, para nós fazer uma educação continuada à distância, com a qualidade que a Artmed já tinha trabalhado até então. Então, para nossa surpresa, né, foi um marco bem positivo, porque foi a primeira associação da fisioterapia brasileira a fazer uma atividade do ponto de vista de educação à distância para os profissionais, com a qualidade da Artmed. Então, isso foi em 2010. Foi em 2010. Né? E, estrategicamente, né, tudo estava acontecendo, RDC aprovada, especialidade sendo reconhecida, e nós precisávamos formalizar uma educação focada na fisioterapia em terapia intensiva. Então, a gente precisava dar a esses profissionais que estavam na ponta, né, subsídios para uma boa qualidade da assistência. E por isso que foi escolhido o primeiro Profísio, que é o Programa de Educação Continuada em Fisioterapia em Terapia Intensiva. Terapia intensiva, né? Primeiro terapia intensiva adulto e depois Exato. veio em 2012 veio neonatal. Pediátrico neonatal. Então, eu tive a honra, né, de coordenar o primeiro Profísio junto com o professor Fernando Guimarães. Né, depois, ao longo desses anos, né, foram vários organizadores que a gente tem muito a agradecer. Em 2012, foi lançado Fisioterapia Respiratória Pediátrica e Neonatologia. E, em 2014... outubro de 2014, nós lançamos o Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia Cardiovascular. Ou seja, a Sobrafir, ela organiza, né, 3 programas de educação continuada e há muito tempo nós já ultrapassamos os 100 mil fisioterapeutas, né, que se realizaram, né, esse curso. E aí, Josi, Alexandre, eu acho que uma coisa muito interessante e relevante de se falar é que nós vivemos num país de dimensões geográficas continentais. E faz parte da essência da Sobrafir, sempre fez a formação, a educação continuada, a capacitação. E aí levar, como o Alexandre frisou, essa informação de qualidade a todos os lugares desse Brasil, né, num momento em que a fisioterapia em terapia intensiva inicialmente estava em grande expansão e as outras especialidades vieram a galope também ganhando, né, uma grande inserção no mercado de trabalho do fisioterapeuta. Então, isso é, acima de tudo, ao meu ver,
uma ação social, uma ação de utilidade pública. De para a profissão, responsabilidade, de responsabilidade, né? Perfeito, com as nossas especialidades e com a saúde brasileira. Porque hoje os profísios, né, que englobam as nossas 3 especialidades com assuntos de todas as nossas áreas de atuação, trazem tanto para o aluno de graduação, o aluno de pós-graduação, o profissional, o docente, uma qualificação contínua. Além disso, eu acho que um outro ponto importante é que uma massa crítica foi surgindo e se desenvolvendo a partir do Profísio. A escolha de cada um dos autores e dos seus colaboradores para cada um dos volumes do Profísio é algo que também apresenta para a sociedade quem são os profissionais que hoje estão produzindo, estão contribuindo e têm expertise para passar informação. Então, eu entendo o Profísio-terapia intensiva, o Profísio, de uma forma geral, como sendo um dos principais avanços do ponto de vista de qualificação profissional em fisioterapia no país. E a Sobrafi fica muito honrada, né, de ter sido a primeira na gestão lá da doutora Sara, com o doutor Alexandre, com a doutora Mariângela, a doutora Regina, a doutora Josimar, e ter servido de modelo, porque hoje a Artmed tem programas de educação continuada para várias outras especialidades da fisioterapia. Então, foi mais uma ação de vanguarda da Sobrafi. Da Sobrafi. E outro ponto que acho que a gente cabe destacar aqui, né, é o fortalecimento da informação de qualidade, né, porque esse é um dos objetivos da associação. Divulgar o conhecimento científico, divulgar que o conhecimento chegue até o profissional e que o profissional use da melhor maneira possível. Né? E isso está ocorrendo através da qualidade do material. Então, o material, né, acho que o Flávio até vai comentar um pouquinho posteriormente, mas ele assim, tem a parte ilustrativa, tem a parte de teste, tem a parte de exames, tem a parte de maneiras que tu pode vincular a parte prática com a parte didática, né? Enfim, e aplicar isso depois na própria prática. Eu acho que desde o início o objetivo era esse e continua sendo entregar para o profissional que está realmente na linha de frente, atuando, né, um conteúdo de qualidade e prático, né? E afinado com o entendimento da associação de especialidade em relação àquele assunto que está sendo abordado. Exato. Porque a gente também se preocupa muito, né, Alexandre, com o conflito que às vezes existe entre a formação e a informação que é passada nos centros formadores e a melhor evidência disponível, que é aquilo que a Sobrafi sempre está levando à frente. Então, na hora que esse conteúdo é organizado sob a responsabilidade de autores escolhidos a dedo pela organização, que é escolhida através da Executiva Nacional da Sobrafi, isso garante que aquela informação que chega para o profissional e para o acadêmico é baseada na melhor evidência disponível. Isso é fantástico. Em outras palavras, estar conversando com a categoria na linguagem que a Sobrafi entende como sendo apropriada. E aí o Alexandre tocou um ponto, eu acho que o Profísio ele vai se reinventando. Certo. Eu sou assinante desde a sua primeira edição. Tive, inclusive, o prazer de escrever o primeiro capítulo, acho que o Alexandre lembra lá, de avaliação né, em paciente crítico. Né? Então, eu, Francimar, o Eduardo, a galera lá de Pernambuco, a gente escreveu, teve a honra de fazer o primeiro capítulo. Eu sou assinante desde aquele momento. Eu tenho das grandes honrarias da minha vida profissional é ser organizador do programa já há alguns anos. Então, a gente tem muita responsabilidade. Muito. Na hora de indicar, a Josi hoje é a organizadora geral do programa para a Sobrafi, e aí ela passa o crivo lá, sempre que a gente indica os nomes. Os nomes também são sempre discutidos com a diretoria científica geral da Sobrafi. A cada evento nosso, né, a gente está ali naquela expectativa, eu mesmo assisto às palestras para identificar profissionais e colegas que têm condição. Olha, essa informação é muito boa, ela precisa chegar, porque como mais uma vez o Alexandre falou, não é todo mundo que consegue estar no nosso CIFIR. Então a gente tem que estar ali com essa responsabilidade. Olha, esse tema é importante, esse colega aqui fala muito bem, vamos trazer esse material para o Profísio e fazer chegar para o colega. E acho que outro ponto, né, Josimar e Flávio, que a gente poderia destacar é a constante evolução dos assuntos que são inseridos no Profísio. Sim. Então, assim, como ele é preparado de acordo com a atualidade ou o conhecimento que está em voga, esse conhecimento que é usado diariamente, ele também é atualizado e passado também ao profissional. Certamente. Então, como ele tem essa capacidade, né, todo ano, todo um novo ciclo, ele é renovado, assuntos novos entram, são reforçados aquilo que realmente é preciso,
e depois, claro, que vai chegar com uma informação muito mais segura. E essa parceria do Profísio, né, com a ArtMed, ela foi tão fortalecida durante todos esses anos, é um produto para eles de muito sucesso, tanto que essa parceria não parou por aí. Né? Então, o Flávio vai falar um pouquinho para a gente do que aconteceu nessa última gestão, que eu também tive a honra, né, de participar, e continuamos com outras parcerias com a ArtMed. Perfeito, Josi. Na verdade, ela foi humilde ao dizer que participou, porque, na verdade, a discussão sobre essa nova parceria tem início ainda na gestão da doutora Josimar, né, que findou em 2016, que culminou com a assinatura do termo de convênio nos últimos meses da nossa gestão, no ano de 2020, né, em meio ao caos da pandemia. Nós, além de estarmos contribuindo com a sociedade no enfrentamento à pandemia, estávamos também trabalhando e articulando novas parcerias para garantir ainda mais a capacitação e a formação dos nossos colegas. E essa parceria consiste na assinatura do termo de convênio para os programas de pós-graduação Lato Sensu, que utilizam e são organizados com esse selo de qualidade da ArtMed, né, que ao longo do tempo vem se reinventando e empregando ferramentas de ensino, aprendizagem muito modernas, inclusive em formato digital, e sobre a chancela de uma universidade renomada do Brasil. Então, hoje nós temos programas de pós-graduação Lato Sensu, reunindo aí quase 700 alunos, certo, em todas as suas turmas. Eu não tenho realmente esse dado exato, mas mais que 700 alunos, com certeza, mais uma vez, dos diversos lugares do Brasil. Então, imagina o que é para o profissional que está lá no extremo norte do país, que muitas vezes no seu município, no seu estado, não tem um curso de pós-graduação, ou que não consegue levar para lá os profissionais dos grandes centros, os formadores dos grandes centros, hoje conseguem, através de um programa totalmente coordenado pela Associação Brasileira da Especialidade, ou seja, com seu selo de qualidade, que não, como também já foi dito aqui, não é de hoje, né? São 35 anos de história legitimando o seu papel, conseguem fazer pós-graduação em terapia intensiva, em fisioterapia respiratória, em fisioterapia cardiovascular, nos distúrbios do sono. Acho que eu estou deixando aqui de falar de algum, mas com certeza são 5, 6 programas. Então, nós entendemos como tendo sido mais um passo na aproximação da associação com o profissional, com a categoria, e também mais um passo que a Sobrafi deu para trabalhar junto na busca da excelência profissional, que é isso que a gente pretende. O colega, a sociedade precisa entender que a Sobrafi tem dentro de suas inúmeras funções esse papel social de garantir a excelência das especialidades. Então, quanto mais nós tivermos profissionais bem capacitados, melhor será a qualidade da assistência e maior será o reconhecimento das especialidades. Então, realmente nós ficamos muito felizes quando, no final de 2020, assinamos esse termo de convênio, que está sendo implementado de forma tão belíssima, né, tão brilhante por essa gestão. É importante destacar isso, que essa história de 35 anos ela é construída a diversas mãos, com diversos atores, e não existe o sentimento de cisão. O que se busca sempre aqui, a cada time que entra aqui para gerir, para estar na gestão, é dar continuidade, né? Aprimorar os processos. Afinal de contas, a gente vive em evolução. Um processo de evolução contínua, claro. Não dá para imaginar que aquele modelo vai ser aplicável por todo o tempo. Acho que a ideia seria essa, né, Flávio e Josimar, agregar uma ação nova para fortalecer aquilo que já foi executado, né? Então, agora que a gente como a gente passou, né, eu passei na época, agora eu faço parte da atual gestão, então a gente está trabalhando bastante com essa parte do pós-graduação. Eu vejo que foi tudo um processo, né? Lá em 2010 foi o processo da primeira parceria com a ArtMed, com o Profísio. Agora a gente evoluímos para uma parceria com o pós-graduação Lato Sensu. E daqui a pouco, por que não? Né? Algumas outras parcerias. Outras, com certeza, com certeza. Para o profissional, outros assuntos. Então, o bonito, eu acho que a gente vê isso, né? Que trabalho foi feito e a gente conseguiu evoluir positivamente. Né? Não, eu ia só falar, e exatamente, é um processo de maturidade, né, Alexandre, da associação. A associação ela vem amadurecendo a cada dia. E aí, quando a gente para e observa o que é a estrutura hoje, satélite da Sobrafi, porque o colega, né, que às vezes não conhece essa estrutura organizacional, não pode achar que são apenas os 9
membros da diretoria executiva nacional entre efetivos e suplentes, ou só as diretorias regionais. Não, o tanto de gente que trabalha, né, para que esses projetos estejam indo à frente. Os organizadores do Profísio, eles não são necessariamente diretores, né? Os editores dos nossos periódicos não são, muitos não são participantes da vida administrativa da Sobrafir, né? Os autores muito menos. Então, assim, é muita gente envolvida para fazer com que esse processo de formação seja muito, muito bom e consistente, como é ao longo do tempo. Como o Flávio está falando, né, dessa importância de fomentar o conhecimento científico, a gente não pode deixar de falar da Sobrafir Ciência. Sem dúvida. Né, e da nova revista, né, que também foi criada o ano passado. O ano passado, mas é como você falou, acho que é importante destacar a importância lá atrás da Sobrafir Ciência. Um periódico específico das nossas especialidades, aí o Alexandre pode falar, né? Do Bruneto, muito bem, de construir. Exato, professor Antônio Carlos Bruneto, fundamental aí nesse processo. Então, a Sobrafir, ela sempre teve grandes nomes, né? Grandes figuras, grandes profissionais. E a gente está conseguindo vivenciar isso através agora, né, desse nosso momento, né? Então, um desses grandes nomes da fisioterapia respiratória foi o nosso colega, né? Fernando Antônio Bruneto, que era um formador de profissionais, né? Ele, assim, com certeza ele instigou e formou e despertou interesse na parte científica para diversos profissionais, né? Então, o professor Bruneto, ele era da Universidade Estadual de Londrina. Infelizmente, ele não está mais conosco aqui, mas com certeza está enxergando tudo aquilo que a gente está trabalhando. Com certeza. E a Sobrafir Ciência foi a ideia que partiu da cabeça dele, porque a fisioterapia, terapia intensiva e fisioterapia respiratória tinha que ter uma revista que divulgasse, onde os autores publicassem seus trabalhos, que difundisse a informação. E aí foi criado, então, né, com o apoio dele, dentro da nossa gestão, junto com a professora Sara, enfim, mas foi a Sobrafir Ciência, né, que está muito viva, está viva até hoje, e o interessante é isso, né? E aí o Flávio agora vai complementar, mas iniciou com a Sobrafir Ciência, né? Muitos dos nossos resumos, né, Flávio? Os nossos CIFIRs, nossos trabalhos foram publicados nos simpósios, foram também publicados na revista Sobrafir Ciência. E aí agora a gente parte para um outro momento, né, que é a CIPICIAR, né? Como se fosse um degrau acima que a gente tivesse avançado. E isso que está totalmente linkado com esse novo momento, né, que a Sobrafir tem hoje, e como a Josimar falou no início, de extrapolar as fronteiras do território nacional. Sim. Que tem toda a ver com a internacionalização. E eu gostaria de destacar aqui o professor Bruneto, né, o quanto ele foi generoso ao abrir as portas da Universidade Estadual de Londrina, né, a reputação e o status quo que ele adquiriu com muito trabalho dentro daquela instituição viabilizou que o processo editorial, que todo o processo de gerenciamento da revista ocorresse dentro da UEL, com custo mínimo muito, muito abaixo do mercado, que inclusive se nós pensássemos na revista em um modelo natural, a Sobrafir naquele momento provavelmente nem teria condições de arcar com esse custo. Então a gente conseguiu isso naquele momento. Então a Sobrafir Ciência realmente publicou todos os anais de eventos, todos os artigos, os trabalhos apresentados em CIFIs e em congressos regionais, em congressos estaduais da Sobrafir a partir do seu surgimento. E o que acontece, né? A gente sabe que hoje a língua da ciência, a língua internacional da ciência é o inglês, né? Então, diante das parcerias institucionais, que daqui a pouco a gente pode falar um pouco melhor, com a Sociedade Europeia de Cuidados Respiratórios, a ARS, Sociedade Europeia de Cardiologia, enfim, diversas outras entidades, nós nos sentimos compelidos a divulgar esse material tão fantástico que é a ciência em fisioterapia brasileira e nas nossas especialidades para o mundo. Então, nós criamos uma revista que tem por objetivo a internacionalização da ciência brasileira. Né, brasileiro. Perfeito, do conhecimento brasileiro. Então, na nossa gestão, nós tivemos a oportunidade, né, com um trabalho, eu preciso citar aqui, um trabalho importantíssimo do nosso diretor científico-geral à época, o nosso amigo, o professor Marlos Karsten, que foi o cara que idealizou esse processo,
o cara que arregaçou a manga, foi lá e montou toda a estrutura da revista. Hoje encontra-se trabalhando junto com a nova diretoria também nessa iniciativa. E aí a CPCR, ela nasce com esse objetivo, né, de que seja uma revista. A Sobrafy Ciência permanece com seu espaço, com muito investimento da Sobrafy nela, mas ela é uma revista para divulgação de conteúdo na língua inglesa, publicação em inglês, para que a gente consiga a indexação mais rapidamente nas bases de dados internacionais, especialmente o PubMed, e que a gente consiga, com isso, levar a ciência brasileira e a qualidade do que a gente produz aqui para os países, né, para a América do Norte, a Austrália e a Europa, que são locais onde a gente tem aí uma participação muito pujante das nossas especialidades. Então, é um avanço, é um processo, mais um processo de evolução. E hoje o pesquisador brasileiro ele tem a condição de escolher nossas especialidades, pode escolher entre 2 periódicos para publicar o seu material. Eu só queria destacar, Flávio, já que tu comentaste aí no nome do Marlos, né, um profissional que deu um apoio muito grande para nós, que continua, né, agora atuando mais na CPCR, é o professor Fábio Pita. Com certeza. Não, fundamental. Não pode esquecer dele. Fundamental em vários momentos, né? O Fábio Pita, inclusive na internacionalização. Exato. Quando a gente fala em internacionalização, né, é exatamente isso, é mostrar para o mundo o que a gente produz de conhecimento, é promover intercâmbio entre profissionais, e isso gerou a CPCR, e que o Fábio, né, também participou com um louvor, e nesses processos, né, de discussão com sociedades internacionais, ele também estava sempre presente, pelo respeito, por sempre participar da Sobrafy. E o Alexandre, eu acho que você foi muito feliz em citar a figura do professor Fábio Pita, porque talvez ele ilustre esse sentimento, né, de pertencimento do associado à Sobrafy e do profissional da nossa especialidade enquanto a sua associação. Ele nunca precisou de cargo diretivo na associação para participar ativamente dos processos. Tudo isso aí que ele contribuiu e continua contribuindo, é como associado. Né? Então, é um cara, eu acho, muito importante, foi fantástico você ter lembrado. Formação de recursos humanos novos, né? Nossa, de ele alunos, novos profissionais, claro, pesquisadores. É uma grande referência para nós. E a gente aí fica, citar nomes é sempre muito complicado, né? Que a gente acaba esquecendo, porque tem muita gente. A gente teria que falar de todos os editores associados, de todos os editores de área, né, da doutora Josiane Felcar, que tem um papel lá, né, naquela parte de editoria operacional da revista, o doutor Fernando Guimarães, que sempre todos aqueles que presente. passaram pela revista. Não, é muita gente, cara. A Sobrafy tem muita gente aí que colocou um tijolinho nessa linda história, né? E aí a gente vai, isso, como eu falei, é a internacionalização da Sobrafy, né? A Sobrafy hoje ela é reconhecida fora do Brasil. E eu acho que a Jo, ela pode falar muito bem, iniciar essa conversa, porque hoje nós somos uma parceira institucional, estamos aqui na véspera, né, nesse momento aqui na véspera do dia em que a Sobrafy participa no maior congresso mundial, né, da área respiratória no mundo, que é o congresso da RS, com um momento seu. E essa parceria, ela nasce lá atrás, né? Começa a conversa lá na gestão do Alexandre com a doutora Sara, e ela é formalizada, de fato, com a doutora Josimar. Na verdade, a ERS, né, que é a European Respiratory Society, ela recebe em torno de 25 mil profissionais a cada evento presencial. É realmente uma associação de muito peso internacional, e ela queria também trabalhar sua internacionalização, seu intercâmbio com outros profissionais, e elegeria uma associação em cada país para que fosse, né, esse representante. Isso aconteceu aqui no Brasil em 2014, e a gente poderia participar somente através de uma sociedade médica. E foi aí que nós nos unimos e definimos o nosso posicionamento. Não, nenhuma outra sociedade, nenhuma outra associação nos representa, somente a Sobrafy nos representa. Então, nós fomos até eles, colocamos, né, toda essa história da Sobrafy, todo o nosso contexto organizacional, e pela primeira vez, foi o primeiro país que eles fizeram o convênio com 2 associações, uma médica e outra de fisioterapia. E desde então, né, esse intercâmbio entre as associações, elas cresceram estrondosamente. Então, eles, né, estão sempre presentes nos nossos eventos, são atividades em conjunta.
o dia, né? O dia Brasil, Portugal, Espanha, que a gente nos passou eventos, a participar, né? nos eventos da RS, né, como eles trabalham como grandes parceria, eu acho que são 190 países parceiros, então existem alguns dias, né, numa língua oficial de cada parceiro. Então, existe Brasil e Espanha. O Daniel participa amanhã, né, nesse evento, mas, além disso, outros intercâmbios, né? A gente tem sempre o nosso stand na RS, a gente tem eventos, né, menores que acontecem e que a Sobrafir está sempre presente na World Village. E, além de tudo, e o mais importante, eu acho que foi esse intercâmbio profissional, né? A gente conseguiu mostrar para o mundo como o Brasil produz, como o Brasil tem excelentes profissionais. E isso não aconteceu só na RS, isso aconteceu na Associação Latino-Americana, isso aconteceu no Peru, isso aconteceu, né, na Sociedade Latino-Americana de Cuidados Respiratórios, enfim. Hoje, eles querem vir para um selo a Sobrafir, que seja revista, Profísio, evento, pós-graduação. Hoje a gente tem associados, e o Flávio pode falar muito disso, fora do Brasil. E essa questão, a gente, por exemplo, no CIFIR, a RS, ela entra como parceira nossa, enviando. Né? A gente solicita, assim, olha, esse palestrante aqui, a gente tem muito interesse em contar com ele. E a RS, através desse termo de convênio, tenta viabilizar a vinda desse profissional. No último CIFIR, se eu não me engano, o professor Chris Burton estava aqui conosco. Sim, né? sim. Então, assim, sempre tem isso. E aí foi legal você falar que a gente, dessa questão da sociedade peruana, porque o nosso olhar não é simplesmente com a América do Norte, a Austrália e a Europa. Né? A gente tem um olhar de fortalecimento da fisioterapia respiratória, terapia intensiva e cardiovascular no continente latino-americano. Né? Isso começou com o ABC da fisioterapia, Isso. Argentina, Brasil e Chile, Brasil, que nós Chile. organizamos o primeiro na Argentina. Isso, em Depois Buenos Aires. eles vêm... E que agora, no CIFIR, vai deixar de ser um congresso Argentina-Brasil-Chile e vai passar a ser um latino-americano. Latino-americano. Né, com a parceria com a Solacu. Então, a SOPEFT, que é a Sociedade Peruana de Fisioterapia e Terapia Intensiva, é parceira institucional da Sobrafir, e hoje nós contamos com 26 sócios ativos, ou seja, pagam anuidade da mesma forma que o profissional brasileiro, como sócio da Sobrafir. E eu enfatizo isso porque, observe, a valorização e como a nossa associação ela é reconhecida, inclusive fora do Brasil. Muito. Né? Então, o profissional brasileiro ele tem que se orgulhar da Sobrafir. E ele tem que fazer questão de compor o seu quadro associativo. Participar. Isso é fundamental. O crescimento da associação se dá através da sua representatividade. E aí a gente também não pode esquecer de uma parceria que eu acho muito importante da última gestão, que foi a parceria, enfim, concretizada com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, com a AMIB. Uma outra, com a Benfísio, que é a Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, hoje é possível, através de um dual membership, o profissional ser sócio dessas associações em parceria. Quer dizer, são iniciativas com o objetivo de expandir a cesta de benefícios para o profissional, mas o principal objetivo para nós é o fortalecimento das especialidades. Cada vez maior. E agora, né, Flávio, as nossas ideias é para partir para outras parcerias, né? Óbvio. Que nem a gente conversou numa última reunião nossa da FENAFísio. Perfeito. Nacional, né? Que é uma associação forte. E essa parceria, ela existe para o nosso associado. A gente precisa uma coisa integrada. Uma coisa benéfica para todos, né? Então eu me sinto muito feliz. Né? Hoje o sócio a Sobrafir, ele paga o mesmo valor de inscrição de um sócio AMIB no congresso da AMIB. Não é? Então, assim, e vice-versa. Então, é importante entender isso. Existe um benefício, sim, uma cesta de benefícios aí que só aumenta. Que só aumenta para o profissional. Mas eu sempre gosto de reiterar isso nas minhas falas. O mais importante de tudo é a representatividade e o fortalecimento das especialidades que é permitido e oportunizado pela Sobrafir. E é importante, né, que todo mundo entenda que quem te representa enquanto fisioterapeuta em terapia intensiva, cardiovascular ou fisioterapia respiratória é a Sobrafir. As parcerias são extremamente importantes, né, para o crescimento do todo, né, por um pensamento de responsabilidade, mas quem nos representa é a Sobrafir.